Não vá para a prova sem saber essas 10 questões. Eu sou o professor Afonso, professor de pós-graduação em cursos de MBA em finanças e também professor de certificações. Eu desejo a você bons estudos e boa sorte. Calcule o risco de uma carteira de acordo com os seguintes indicadores. Aqui ele deu a covariância, a correlação, o desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, é o risco. Então, quando ele fala calcule o risco de uma carteira, na verdade o que ele está querendo é o sigma da carteira, ou seja, o desvio padrão da carteira. É isso que ele está querendo. E ele deu o desvio padrão de um segundo ativo, que é a CEMIG, e disse quanto de cada ativo desse existe nessa carteira. Essa carteira é composta apenas por 2 ativos e é isso que vai cair na sua prova. 2 ativos. Tem como fazer com 3, 4, 5, 6 ativos, né? Mas fica exponencialmente mais difícil a conta para fazer na mão. Geralmente a prova traz com 2 ativos. Então vamos pensar que se nessa carteira existem 100 ações, 60 ações são da Eletrobras e 40 ações são da CEMIG. Esse é o peso de cada ativo na sua carteira. Esse é o tipo de questão que a gente precisa acionar o nosso formidável Tico. Tá? Basta acionar o Tico. Quem é o Tico? É o neurônio decorador de fórmulas. Se você souber a fórmula dessa questão, é só substituição de fórmula essa questão. Você precisa saber. Se você não souber a fórmula da questão, você não faz a questão. A prova vai trazer para você dessa maneira aqui, ó, essa questão. Daí você fala, desvio padrão de uma carteira. Você fala, puta, lascou-se, o que é isso? Isso aqui é o risco. Risco. É o risco da carteira, é o que ele pediu, tá? É o desvio padrão da carteira. O que é esse W, professor? É weight de peso em inglês. Então, o WA é esse cara aqui, ó, WA. Esse aqui é o WB, tá? Os desvios padrões aqui já foram dados, né? Então, você pode chamar esse cara aqui de sigma A e esse cara aqui de sigma B, que é o desvio padrão de A e o desvio padrão de B. Acabou, pessoal, é só substituir na fórmula. Ah, professor, o que é esse carinha aqui? Isso aqui é a nossa correlação, tá? É o ρ. O ρ de A com B tá dado. Ah, professor, então para que ele deu esse cara aqui de cima, a covariância? Pessoal, ele ajudou pra caramba, porque a covariância é a multiplicação desses 3 caras aqui, ó. Então, a covariância de A com B nada mais é do que 0,58. Você pode fazer aí para confirmar. Vezes 0,0209 vezes 0,088. Se você fizer essa conta, vai dar exatamente esse valor aqui. Ah, professor, legal. Então eu não preciso fazer essa multiplicação? Não. Basta você substituir isso aqui tudo pela covariância de A com B. Tá bom? Vamos lá, eu vou explicar essa questão. Ah, a questão não vai trazer também essa explicaçãozinha para vocês aqui, ó. Onde isso aqui é o desvio padrão, isso aqui é a correlação, o peso da carteira. Não vai, a prova não vai trazer. Eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Para a gente aprender. Mas eu vou explicar isso aqui de uma maneira mais simples para vocês. Vamos pensar nessa questão em 3 etapas. Vamos imaginar o seguinte, que aqui, vou chamar esse cara aqui, ó, isso aqui é referente à Eletrobras, eu vou chamar de X. Esse aqui é referente a um ativo. Esse aqui é referente a outro ativo, vou chamar de Y. E esse último cara aqui, eu vou chamar de Z. Tá bom? Vamos fazer ela em etapas, para vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Então, o que vai ser meu X? Meu X vai ser igual ao peso, sempre usem decimal para não errar as contas, tá? Sugestão. Peso vezes o desvio padrão da Eletrobras, 0,0209, eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui, não esquece. Beleza. O Y, que é o nosso CEMIG, a nossa CEMIG, 0,4, que é o peso, 40%, vezes 0,088 ao quadrado. Beleza. E vamos para nosso Z, que é o quê? 2. Agora eu vou multiplicar 2 vezes o quê? Tudo que a questão me deu. 2 vezes o peso do A, está aqui, vezes o peso do B, que é a CEMIG, vezes 40, vezes... Agora, eu poderia multiplicar vezes 0,58, vezes 0,0
209 vezes 0,088, tá? Poderia fazer isso, mas eu não preciso colocar tudo isso aqui. Isso já foi dado na questão. Então aqui, ó, eu vou pegar e vou apagar esses caras aqui, ó. Não precisa, porque a questão já deu. Tá mais fácil. Basta você colocar 0,001067. Pronto. É isso. O resto da questão é só fazer conta, beleza? Então, qual que vai ser o risco da carteira, ou o desvio padrão da carteira? É igual a desvio padrão de A a B, que só tem dois ativos, o ativo A e o ativo B, igual a raiz quadrada de x mais y mais z. Essa vai ser minha fórmula. Não fica muito mais fácil de olhar assim, x mais y mais z? Certo? Vamos fazer a continha? Agora é só usar a calculadora, não tem segredo. Vamos lá. 0,6, Enter, 2, expoente. Legal. Agora vou gravar esse número. 0,0209, Enter, 2, expoente e multiplico. Pronto. O x nosso, eu vou colocar aqui, deu 0,3000015,725. Vamos calcular o nosso y. 0,4, Enter, 2 é o expoente, Enter para gravar, 0,088, Enter, 2, expoente e vezes aqui. Então, deu 0,0123904. Beleza, eu tenho o x, eu tenho o y, agora eu vou fazer o z. Vou limpar a calculadora. 2, Enter, 0,6 vezes, 0,4 vezes, 0,001067 vezes, esse pedaço aqui de baixo deu 0,00512,16. Basta somar agora os três. Eu vou dar Enter aqui para salvar. 0,00123,904, que é o nosso y, mais 0,00015725, que é o nosso x, mais, então, x mais y mais z deu 0,0100845. Raiz desse trambolho todo aqui, ó. Beleza. Como é que faz raiz aqui na calculadora, professor? Vamos lá? Dá Enter aqui para salvar, aperta G e essa mesma tecla que a gente estava usando para o expoente. Então, a nossa resposta deu 0,043. Não está em forma percentual. Basta a gente multiplicar por 100 aqui, ó. Então, é mais fácil você fazer toda a conta em decimal e no final você multiplica por 100. Beleza. 4, arredondando, 4,37% é a nossa resposta correta, que está aqui na letra C. Considere um investidor com os seguintes ativos: R$250 mil de ETF de Ibovespa, R$300 mil em fundos multimercados, R$850 mil em Tesouro Selic. Pressupondo que seja o momento da revisão de sua carteira e sabendo que o ETF de Ibovespa variou menos 10%, perdeu 10% nesse período, os fundos multimercados ganharam 30% nesse período e o Tesouro Selic variou, também ganhou 25% nesse período. Para que seja possível seguir uma estratégia Constant Mix, como deverá ficar a carteira desse investidor? Primeiro, vamos entender o que é a estratégia Constant Mix. Significa que se eu tinha 10% de um determinado ativo antes da revisão da carteira, eu terei que ter 10% depois. Se eu tinha 20% do outro ativo nessa carteira, eu tenho que ter 20% desse ativo depois. É isso, Constant Mix, pessoal. Mesmo
percentual. Bom, mas então, olhando para isso, vocês que são bem espertos e inteligentes, viram o seguinte, os fundos multimercados variaram positivo, eles aumentaram a participação deles nessa carteira. O Selic, Tesouro Selic, também aumentou a participação em 25%. Já o ETF de Ibovespa perdeu participação nessa carteira. Aí você é esperto, fala, ora, professor, se tem que ter o mesmo mix constante, e esses dois, multimercados e Selic, aumentou a participação deles na carteira e um diminuiu, provavelmente nessa realocação, eles vão ter que reduzir multimercado, reduzir Tesouro Selic e aumentar a ETF de Ibovespa. Então, qual seriam as duas únicas alternativas que sobram para a gente nesse caso? Olha só, letra C e D, aumentar o ETF de Ibovespa, porque ele perdeu no primeiro momento, aumentar, reduzir o multimercado, porque ele aumentou em 30%, então provavelmente nessa readequação para manter o mesmo percentual vai ter que reduzir, e reduzir a LFT, que também ganhou em percentual. De cara aqui, eu já eliminaria a letra A e B. De cara, eu já eliminaria a letra A e B aqui, sem fazer nenhuma conta, tá? Não fiz nenhuma conta até agora. Mas vamos fazer as continhas para ver qual a resposta correta. A gente está aqui para aprender. Então vamos lá aqui com a tela branca. Escrever aqui antes da revisão. Eu tinha o quê? 250 mil de ETF. Porém, perdi 10%. Tinha 300 mil de fundo de investimento multimercado. Nesse caso, eu ganhei 30%. E, por fim, eu tinha dos 800 investido 850 mil na LFT, né, no meu tesouro, e ganhei 25% no período. Ok, esses eram o meu percentual, essas foram as rentabilidades deste período. Vamos encontrar então o quanto que eu tinha de dinheiro antes, né? Vamos lá, 250 com 300 mais com 850 mais. Então eu tinha 1.400.000, correto? 1.400.000 antes, o que foi o valor investido. Agora, depois. Mas qual era o percentual de cada um desses ativos referente ao valor total da minha carteira? De 1.400, 1.400, 250. Qual que seria a variação aqui? Então, vou escrever aqui do lado. 17,85. Vou colocar mais uma casinha decimal aqui só para a resposta sair mais redondinha. Então, 17,857%. Quanto que representa fundos multimercados da minha carteira? 1.400, Enter, 300. Quanto que representa essa variação? 21,4285. Vou deixar com bastante casa aqui. E quanto que representa 850 de 1.400? Vamos lá? 400, 850, 60,71. 60,71%. Beleza. O que significa a estratégia Constant Mix? Significa que depois eu tenho que ter exatamente os mesmos percentuais. Então aqui eu vou ter que ter 17,857% do ETF. Eu vou ter que ter 21,4285% do meu fundo de investimento em multimercado e vou ter que ter 60,71% de LFT nessa minha carteira depois. Mas eu preciso saber qual que é o montante que eu tenho agora para eu calcular esses percentuais. Então eu vou escrever aqui performance. Beleza? É o que eu tenho atualmente no D0. De ETF, de 250 mil, eu perdi 10%. Vamos fazer aqui na calculadora. 250, 1, 2, 3,
10% percentual menos. Então agora eu tenho 225 mil de ETF. Quanto que eu tenho agora de fundo de investimento multimercado? Eu tenho 300 mil mais 30%. 300 mil, 30%, mais. Então agora eu tenho 390 mil. 390 mil de fundo de investimento multimercado. E quanto que eu tenho de LFT agora? 850 mil mais 25%. 850 mil, 25%, mais 1.062.500. Vamos somar isso aqui tudo para ver quanto que eu tenho agora. Mais 390, mais 225, mais 1.677.500 é o meu valor atual. É esse valor aqui, ó. Vou escrever aqui 1.677.500. Beleza? Então, o que eu tenho que ter de cada um deles já está dado. Basta eu multiplicar esses percentuais vezes o meu montante atual. Quanto que é 17,857% de 1.677.500? 17,857%. Deu 299.551,17. 18 aqui, arredondando. Bom, isso é o que eu preciso de ter agora. E isso é o que eu tenho atualmente. Basta fazer essa conta. Se você fizer essa conta, você matou a questão. A gente não ficou entre aquelas duas alternativas? Então agora eu vou escrever. Vou dar Enter aqui. 225, 1, 2, 3, dividido. Então eu tenho que aumentar a minha posição em 33,13%. Ah, professor, eu não consigo enxergar. Faz 1 menos 100 vezes. Pronto, 33,13%. Então aqui eu tenho que aumentar em 33,13%. Só tem uma opção com essa alternativa aqui. Você já mataria. Mas vamos fazer as outras duas. Limpando a calculadora. Vou colocar aqui o valor total que eu tenho. 1.677.500. Legal. Quanto que representa 21,4285 deste montante? Percentual, 359,463,09. Então, desses dois primeiros, veja, do ETF, eu tenho que aumentar a minha posição para 299, então eu saí de 225 para 299. O meu fundo de investimento multimercado eu tenho que diminuir, pois agora eu tinha, neste momento, no D0 eu tenho 390 e agora eu vou ter 359. E a LFT, como nós deduzimos, provavelmente nós vamos ter que diminuir também. Vamos fazer a continha? Quanto que representa 60,71% de 1.677.500? Vamos colocar nosso valor total aqui de novo. 1.677.500, Enter, 60,71%, 1.018.000. Como nós esperávamos, nós vamos ter que reduzir de 1.062.000 para 1.018.000, 410,25. Então aqui reduz, e este aqui aumenta. Quanto que representa agora 359,463,09 de 390? Vamos fazer? 359,463,09, Enter, 390, 1, 2, 3, dividido, dá 91,17%, 1 menos 7,82% de redução.
Ah, professor, eu não consigo ver assim. 100 vezes 7,82%, 7,83% de redução. Menos 7,83%. Vamos fazer agora a redução do LFT. Limpa a calculadora. 1.018.410.25. Enter. 1.062.500 dividido menos, então uma redução de 100 vezes, para ficar mais bonitinho, uma redução de 4,15%, menos 4,15%, tá bom? Temos essa alternativa, tá aqui, ó, 7,83, a resposta é a letra C. Reduz em 7,83, reduz em 4,14% e aumenta aqui o ETF em 33,13%. Resposta correta, então, letra C. Analise as informações da tabela abaixo, sabendo que os valores apresentados são os coeficientes de correlação entre os ativos e eles possuem o mesmo desvio padrão. O que nós podemos afirmar? Então, eu tenho três ativos aqui, o ativo A, o ativo B e o ativo C. Esses valores que estão aqui são os coeficientes de correlação. Veja que esses valores aqui embaixo é um espelho, tá? Então, só para não confundir, tá? Um espelho dos que já estão ali. Não precisa desses valores, basta esses três aqui, tá? Que são os mesmos que estão aqui embaixo. Correlação entre A e A é 1 sempre, tá? B e B é 1 sempre, por isso que eles não estão aqui. Então vamos lá. Primeiro entender o que é o tal do coeficiente de correlação. Isso também é conhecido na estatística como correlação de Pearson. A correlação entre A e B, não surtem ainda, é igual a covariância de A e B dividido pelo desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B. Por que eu estou mostrando a fórmula para vocês? Porque ele falou mesmo desvio padrão. O que isso muda para nós na nossa questão? Nada. O desvio padrão ele mede a oscilação do preço do ativo. Geralmente é isso nas finanças tradicionais, isso é o risco, a medida de risco, tá? Então mede o quanto que o preço do ativo A oscila. Basicamente isso, tá? Mede quanto que o preço do ativo B oscila. O desvio padrão de A ou de B, isso não gera uma conexão entre eles. O que mede a relação dos ativos é esse negócio aqui, ó, a covariância. Só que ela é uma unidade muito difícil de ler, porque isso depende das unidades de grandeza dos dois ativos. Então, Pearson, cara, muito safo, ele pegou a covariância, que isso sim mede a relação dos ativos, e dividiu pelos desvios padrões. Aí ele conseguiu chegar numa medida que ela não tem nenhum tipo de unidade de grandeza, ou seja, ela simplesmente varia de -1. -1 que, professor? -1. Não é -1%, não é -1 nada, é -1. E vai até 1. Passando pelo zero aqui. Agora, se você não entendeu, você vai entender hoje. O que significa para nós ter uma correlação próxima a zero? Significa que esses ativos, um não influencia o preço do outro. Vamos pegar o exemplo aqui do ativo A e B. Do ativo A, se ele sobe 1% aqui, o B vai subir também 0,78%. Se o ativo A cai menos 1%, o ativo B cai menos 0,78%. Então esses caras estão aqui, ó. Esse aqui é o pior lugar para você estar quando você pensa em diversificação de carteira. Por quê? Imagine que você tem uma carteira com 10 ações todas de petróleo, de empresas de petróleo, né? A Prio 3, a Petrobras e outras empresas do mundo afora. Quando o preço do petróleo sobe, todas sobem. Quando o preço do petróleo cai, todas caem. Ou seja, sua carteira é uma porcaria. Em termos de diversificação, ela não serve para nada, porque ela está com uma correlação forte. Então aqui é uma correlação positiva forte. Aqui no meio, próximo a zero, é uma correlação fraca, ou são ativos descorrelacionados. Isso aqui é ótimo para diversificação, você ter ativos com pouca correlação. E do outro lado, professor, ter ativos com uma correlação negativa é bom?
para diversificação também é bom. Mas veja, aqui é uma correlação forte também, mas é uma correlação negativa forte. Sobre esse pedacinho aqui, eu gostaria de fazer um adendo com vocês. Para efeitos de diversificação é bom sim, mas asterístico, como dizem alguns aí. Tá? Por quê? A relação entre o Ibovespa e o dólar, geralmente o dólar é usado para fazer para fazer diversificação nas carteiras, né, o hedge, é de mais ou menos menos 0,75, mais ou menos, tá, pessoal? Dólar. Mas vamos imaginar, para nossa ideia aqui, que é menos 1, só para ficar bonitinho, menos 1. Ou seja, quer dizer que quando o Ibovespa sobe 10%, o dólar cai 10%. No final, você vai ganhar quanto? Zero. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que sim, é bom você ter ativos com correlação negativa na sua carteira, só que você não pode ter muito. Porque se você tiver 50% de ativos com correlação negativa e 50, você não vai ganhar dinheiro nunca. Então isso vai minar os seus ganhos. Geralmente, quando você fala de dólar, ativos com correlação negativa na sua carteira, você pensa em alguma coisa de 5 a 10% da sua carteira. Mas para efeitos de diversificação, é bom também. Então, todo esse pedaço aqui, correlação negativa forte e correlação fraca, para diversificação é bom. Para diminuição de risco, quanto mais negativo, melhor. Por quê? Veja, se toda vez que um subir, o outro for em direção exatamente oposta, você sempre vai ganhar zero, 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 zero. Não interessa o que vai acontecer aqui com o Bovespa, o outro vai compensar, vai netar sempre, netar, netar, netar. Então você sempre vai, o lucro da sua carteira sempre vai ser zero, 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 zero. Ou seja, teve oscilação na sua carteira? Não, uma linha reta aqui, ó. Ou seja, não teve linha reta, desvio padrão zero, desvio padrão zero, risco zero. Então, para diminuição de risco, quanto mais negativa a correlação, melhor. Mas aí você também não ganha, né? Tá bom? E diversificação, melhor dos mundos é aqui, ó, pé próximo a zero. E, claro, um pouquinho de correlação negativa também é bom. Vamos para as alternativas? O que podemos afirmar? O ativo A e o C devem ser escolhidos, pois possuem uma diversificação perfeita igual a 1. A gente viu que esse é o pior dos cenários. Esse aqui é o pior dos cenários, ter correlações acima de 0,7 positivo, por exemplo. Você não está fazendo nada. Quando um sobe para um lado, o outro sobe para o mesmo lado. Quando um cai, o outro cai para o mesmo lado. Então, não é a letra A. B e C possuem uma correlação neutra. Eu falei alguma coisa de neutro aqui? Pessoal, neutro, isso aqui eu não, sinceramente, eu nunca vi isso aqui na estatística, tá? Então, é uma correlação, podia falar fraca. Ok, mas não devem ser escolhidos. Ainda que você substituísse neutro por fraco aqui, né, levasse em consideração isso, ele deveria ser escolhido. Porque se é fraco, deve ser escolhido. Para efeitos de diversificação, deve ser escolhido. Sim, é bom. B e C devem ser escolhidos, pois possuem uma menor correlação. Verdade, ó, a menor correlação aqui está entre B e C, que é 0,5. Então, isso aumenta a diversificação, melhora a diversificação da sua carteira, ter ativos descorrelacionados, aqui ó, com correlação fraca. Tá bom? Então a resposta correta é a letra D. Vamos ver a D, a C, desculpa. A resposta correta é a letra C. Vamos ver a D aqui, o que ela fala. Não é possível fazer diversificação com ativos com o mesmo desvio padrão. Não tem nada a ver. Eu acabei de falar aqui antes, né? No começo da questão aqui, eu falei que o desvio padrão não muda em nada, não necessariamente muda a vida do nosso Pearson aqui, da nossa correlação. Tá joia? Um abraço. O investidor decide avaliar sua carteira de títulos composta pelos seguintes ativos. Vamos dar nome a esses ativos? O ativo 1, o ativo 2 e o ativo 3, certo? A duration de Macaulay dessa carteira é de... professor, adorei essa questão muito difícil. Essa questão você vai demorar cerca, dependendo do seu grau de nervosismo, 10 minutos para fazer. Então, se você tiver pouco tempo, vai fazer outras questões. No fim, se você chegar no final e não tiver tempo, chuta 273. Pode dar certo. Mas calma. Antes de chutar, vamos entender. A questão, ela é trabalhosa. Ela é fácil. Professor, é fácil? É fácil. Basta você trazer esses três valores a valor presente. Acabou a questão. Eu vou provar para vocês. Olha, o que é a fórmula do duration de Macaulay? É isso aqui, ó. Você vai fazer PV1, valor presente de 1, dividido. Coloca PV1 aqui embaixo também. Coloca PV2 aqui. E coloca PV3 aqui. E repete aqui embaixo. PV2 e PV3.
O que você vai fazer? Aqui embaixo você soma. E aqui em cima, você multiplica por N1 mais, multiplica por N2 mais e multiplica por N3. A única diferença é que em cima vai ser multiplicado pelo tempo, N, pelo prazo. Essa é a fórmula da duration de Macaulay. Então, o que acontece? Só tem uma questãozinha, uma pegadinha aqui, tá? Isso aqui tem que coincidir. Aqui está em dias úteis e aqui está em anos. Tem duas formas de você fazer a questão. Ou você transforma a taxa para dias úteis, aí a sua resposta vai ser a duration de Macaulay vai sair em dias úteis. Então já vai sair do jeito que está apresentado aqui a resposta. Só que é muito difícil. Você transformar a taxa em dias úteis para trabalhar com essa taxa aqui vai ser horrível. Tá? Então a minha sugestão é você transformar o prazo em anos. E aqui no final a resposta vai ser em anos. Mas quando você achar a resposta em anos aqui, vamos falar que a resposta deu x. Basta você multiplicar por 252. Acabou. Aí você tem a resposta em y dias úteis. Vamos fazer agora braçal para a gente fazer como é que é? Então vamos lá. Aí que você vai usar aquelas formulinhas lá da calculadora. As letrinhas, né? As 5 letrinhas. N, I, PMT, PV, FV. Eu acho que eu coloquei é PV primeiro aqui, mas não interessa, tá na mesma. N. Então você vai pegar o do ativo 1, vou colocar aqui, ó. Do ativo 2, vou colocar espaçado aqui porque os números são grandes. E o ativo 3. O N, qual que vai ser o N aqui, professor? Vamos colocar o N. O N vai ser 183 dividido por 252. Qual que vai ser o N2? 275 dividido por 252. E o N3, 315 dividido por 252. Beleza. O I, 10%. A gente está fazendo tudo, né, em anual, tá? 10,25 e o ativo 3 aqui, 10,5. Beleza. O PMT. Vamos fazer. O PMT já vou colocar aqui, pessoal. Não tem pagamento, né? Ele está falando de algo que tem um pagamento, cupom, dividendo. Não, então é zero. Tá? Não se preocupe, é zero. Quando não está falando, é zero. É igual aquela questão que fala: calcule em quanto tempo o dinheiro do indivíduo vai acabar. Né? Daí ele não dá o valor futuro. Aí você fala: não deu valor futuro. É zero. Se o dinheiro vai acabar, né? É zero. Tá? Valor presente. O valor presente é o que eu quero. Interrogação. Certo? É o que eu estou procurando. E o valor futuro é o que eu tenho aqui. Esse 355 é o valor de face. Tá? É o meu valor futuro. 355 mil. O primeiro. O segundo, 415 mil. E o terceiro, ativo, 785 mil. Tá? Vou apagar aqui essas interrogações, que eu vou escrever os números do PV aqui. Beleza. Vou fazer um tracinho aqui embaixo. E aqui embaixo, eu vou colocar assim, ó. PV1, não é o meu numerador lá? PV1 vezes N1. Certo? Aqui, ó, PV2 vezes N2 e PV3 vezes N3. Beleza. Então, vai bastar eu somar esses três elementos aqui de baixo, o de roxinho, e aqui eu vou encontrar o meu numerador. E basta eu somar esses PVs aqui, que eu vou encontrar o meu denominador. Vamos colocar as mãos na massa. Vamos lá. 183, vamos achar o primeiro I aqui, né? 183 dividido por 252 dá 0,73. Deixa eu aumentar o número de casa decimal aqui para ficar mais letrinhas, né? Pronto, ficou com bastante letrinha agora, até demais. 0,72619. Suficiente. Vamos lá. 275, enter, 252, dividido 1,91, 270. 1,91,
0,91,270, não é isso? Tá suficiente, pessoal. E aqui, 315,252 vai dar 1,25. 1,25. Beleza. Esse era o único truquezinho, tá? Agora basta a gente jogar, achar PV por PV. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso várias vezes em outras questões. Você vai ter que fazer isso 3 vezes. Vamos lá fazer então? Vamos fazer para o ativo 1 aqui. Beleza. 0,7261,9 é o meu N. O meu I é 10. 10I. 0 é o meu PMT. Meu PV é o que eu quero. E 355, 1, 2, 3, 355 mil é o meu VF. Cliquei aqui no PV, achei 330, 965, 965,685. Eu vou colocar bastante casa decimal aqui para dar um valor mais redondinho, tá bom? Vamos achar o do 2 então? Já chamo o valor presente de 1. Basta achar agora o valor presente de 2 e de 3. Limpei aqui a memória. O N é 1,09127, é o meu N. A minha taxa é 10,25. Taxa. 0 é o meu pagamento. E o valor futuro, 415 mil. Valor futuro. E aqui a gente encontra o valor presente, que é 372,928,4229. Beleza. E agora vamos encontrar o último PV do ativo 3. 1,25 é o N. 10,5 é a minha taxa. 0 é o meu PMT. E 785 mil é o meu valor futuro. Pronto. Tenho o meu PV3. A questão acabou, né? Eu tenho todos os dados agora. Agora é continha, certo? 692.236,00437. Beleza. Pessoal, agora fazer continha, né? Vamos fazer agora PV1 vezes N1. Não, vamos fazer o... Já está na tela aqui o PV3. Então vamos fazer PV3 vezes 1,25. Esse valor, 1,25 vezes, dá 865.295,054,6. Beleza. Agora a gente faz os outros. Vamos fazer o do 2, já que a gente está indo de trás para frente, né? 372.928,4229 e vezes 1,09127. Isso dá 406.965,601. 6.001. Aqui, ó. Beleza. E vamos para o nosso PV1 vezes N1. O PV1 é 330.965,6085 e agora multiplicar por 0,72619. Isso dá 240. 240.343.9152. Vamos calcular de uma vez então o nosso numerador. Eu já tenho o valor aqui na tela do PV1 vezes N1. Agora vou digitar
6.965,6001 mais 865.295,0546 do PV3 vezes N3 mais. Então, o meu numerador aqui, do DM, eu vou escrever aqui, ó, DM igual, vai ser 1.512, desculpa, ponto 604,57. Beleza, vamos achar o denominador agora. Somar PV1, PV2 e PV3, que são esses caras aqui, ó. Tá? Esse vai ser o nosso denominador. Denominador. E aqui embaixo, né? Esse com esse é o meu numerador. 330.965,6085 372.928,4229 mais 692.236,0437. Se eu não fiz nenhuma conta errada, deu 1.396, 130,075. Bom, agora é só dividir um pelo outro. Dá para fazer isso aqui, ó, pessoal. Você clica aqui, ó, no 1 dividido por esse valor, tá? E multiplica pelo 1.512. 604,57 vezes. Pronto. Deu o DM nosso, ou seja, duration. Nossa, isso aqui era para ser um D. Duration de Macaulay é igual a 1,083. Professor, mas isso aqui está em anos. O que eu falei para vocês lá no começo? Basta multiplicar por 252. Vamos multiplicar por 252 para ver quanto que dá. 252 vezes 273. 273 dias úteis. A resposta é a letra B. O investidor está avaliando uma ação que está cotada a R$ 3,00, com dividendos de 40 centavos por ano nos 5 primeiros anos e 70 centavos a partir do 6º ano. Considerando um retorno exigido pelo mercado de 20% ao ano, qual deveria ser a decisão desse investidor? Essa aqui tem duas alternativas que, se alguém marcasse, deveria ser proibido de tirar o CFP para sempre. Tem uma lista lá que fala, não, isso aqui nunca mais vai poder tirar o CFP. Pessoal, vamos avaliar aqui a letra A. O que fala? Vender a ação pois está abaixo do seu valor justo. Se está abaixo do seu valor justo, você vai vender? Não vai, né? Então, isso aqui está fora. Não marque essa aqui, pelo amor de Deus. E a outra, letra D. Comprar a ação pois está acima do seu preço justo. Eu sei que tem gente que faz isso, mas você não faz. Então, você não vai comprar uma ação que está acima do seu valor justo e nem vai vender uma ação que está abaixo do seu preço justo. Beleza? Então, isso aqui é para começar. Aí você olha aqui e fala, poxa, aqui tem o preço da ação, os dividendos, a taxa exigida pelo mercado, será que eu uso o modelo de Gordon? Mas eu não tenho o G, que é o crescimento, né? Mas dá para usar, olha só. Essa questão você tem que fazer ela em duas etapas. A primeira etapa, vamos achar o preço justo dessa ação no ano 5. O preço justo no ano 5 é igual ao dividendo no ano 6, dividido pelo retorno exigido. Qual que é o retorno exigido pelo mercado? A taxa de desconto, o KE, o KS, é 20%, né? 0,20 menos o G. Qual que é o G? É zero. Ele não falou que tem crescimento, ele falou que do 6º ano em diante vai ser 70 centavos. Então vai ser 70 centavos, acabou, não tem crescimento aqui. Tá? Qual que é o dividendo do ano 6 em diante? 0,70. 0,70 dividido por 0,20 é igual a R$ 3,50. Esse vai ser o preço da ação no ano 5. Mas eu não quero saber qual que é o valor da ação no ano 5. Eu quero saber qual que é o valor da ação hoje, para eu comparar com o valor que ela está sendo negociada no mercado, para ver se vale a pena comprar ou não, ou vender, né? Bom, aí o que acontece? A gente pode pensar num fluxo de caixa aqui, ó.
no fluxo de caixa. Uma linha bem retinha, igual eu fiz agora. Tá? Então eu quero saber qual que é o valor justo, o preço justo dessa ação aqui no ano zero. No primeiro ano eu vou ganhar 40 centavos, no segundo ano também, no terceiro ano também, no quarto ano também e no quinto ano também. Então vamos lá. Terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Todos esses anos aqui eu vou ganhar um dividendo de 40 centavos. E no ano 5 eu sei que o valor futuro, porque eu estou no futuro, certo? O valor futuro é de 3,50. Olha que legal, dá para a gente usar a nossa calculadora. O N, I, PV, PMT e FV. O valor futuro, R$ 3,50. Nossa, ficou horrível, ficou bem apertado aqui, né? Vou fazer aqui embaixo. N, I, PV, PMT e FV. Valor futuro, R$ 3,50. O pagamento, 40 centavos. O valor presente é o que eu estou tentando descobrir. A minha taxa de desconto é de 20%. E o meu N é 4 ou 5? 5, pessoal. É 5. Ele vai pagar 5 dividendos de 40 centavos. Tá? Vamos fazer isso aqui na calculadora para ver como é que fica? Então vamos lá. Começando pelo N. 5, N, 20 e pagamento 0,40. Pagamento, valor futuro 3,50, valor futuro e PV. Eu achei o valor justo da minha ação, então, valendo R$ 2,60. Ora, se ela vale R$ 2,60 e ela está sendo negociada a 3, eu não vou comprar, né? Eu vou vender, porque hoje ela está sendo negociada a um valor acima do seu valor justo. Aqui, ó, sendo negociada acima do seu preço justo. Me sobrou só a letra B. Existe uma outra maneira de você fazer essa questão utilizando as teclas G, a tecla G da calculadora. Vamos fazer aqui? Vou limpar aqui a calculadora, olha. Então, como é que a gente faz? Imagina que isso seja um projeto. Eu paguei R$ 3 por essa ação. R$ 3, CHS, porque eu paguei, né? G, o fluxo inicial. Depois eu vou receber, por esse projeto, 40 centavos ao longo de 4 anos. 40 centavos, G, CFJ 4GNJ. Beleza. E um último fluxo de 3,90, que é o 3,50, que é o valor da ação, mais o último dividendo. Tá? Então, 3,90, G e o último fluxo aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora, professor? A taxa de retorno exigida por mim, não é por mim ou pelo mercado, não é de 20%? Então vamos entender qual que é a taxa de retorno deste projeto aqui para ver se vale a pena comprar ou não. Então aperta F e IRR, Internal Rate of Return, deu 15,76%. 15,76% é menor do que 20%, então é um projeto que não vale a pena você investir, tá? Não vale a pena você comprar essa ação a R$ 3. Resposta, letra B, vender a ação, pois está acima do seu preço justo. Atualmente, a empresa Tecnista Construções não paga dividendos, mas espera-se que em 4 anos a mesma comece a pagar um dividendo de R$ 2 por ação. E a partir daí apresente uma taxa de crescimento dos dividendos de 4% ao ano. Sabendo que a taxa de desconto é de 10% ao ano, qual seria o valor justo da ação dessa empresa? Aí você fala, Fê Maria, me deu tantos dados, não sei nem por onde começar, professor, que coisa assustadora. Calma, calma, você vai ver que é mais simples do que você imagina. Quando a questão te der dividendos, que ela deu de R$ 2. Quando ela te der taxa de crescimento dos dividendos, que é 4%. E quando ela te deu o K, que é uma taxa de desconto, ou a remuneração mínima exigida pelos investidores, calculado pelo KE ou KS, às vezes também, que é de 10%. Esse KE, a gente usa o CAPM para calcular ele, não sei se vocês lembram. Ele está falando do modelo de Gordon, modelo do Gordon, modelo de Gordon, modelo de Gordon. O modelo de Gordon é PDKG, PDKG, PDKG. Canta isso antes de dormir. PDKG.
É isso, pessoal. PD, P é igual ao dividendo dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento. O dividendo aqui é dividendo no período posterior ao preço que eu estou calculando. Veja, aqui é o P0 e o dividendo é o D1. Às vezes isso é apresentado da seguinte forma também, 1 mais G vezes o D0, aí sim o dividendo é do mesmo período do P aqui, P0, dividido por KE menos G. Mas note, se você usar essa fórmula aqui, esse D é do período posterior ao período que eu estou calculando. Então, o meu dividendo esperado, se eu estou no ano 0, é meu dividendo esperado para o próximo ano, tá certo? Mas daí o desavisado vai lá e faz o quê? Né? Ele pega P e fala, eu quero calcular o preço. Pega o dividendo que foi dado na questão, que é 2, dividido por... Usa 0,10 aqui, tá, pessoal? 0,10, que é a mesma coisa de 10%, só estou escrevendo de uma forma diferente. Menos 0,04. Isso aqui vai dar 2 dividido por 0,06. Aí, o espertão, né, se a gente fizer isso aqui na calculadora, vamos lá. 2 dividido 0,06. Ele acha 33,33. Aí ele fala, uou, acertei, né? Bobão. Aí você marca essa aqui, toma ferro e erra. Porque não é isso, tá? Por que não é isso, professor? Porque esse dividendo aqui, eu acabei de falar, é do período posterior. É o dividendo do período 4. O preço que eu achei é do período 3. Então vamos entender? Vamos lá. Vamos entender como a gente pode fazer isso. A gente está aqui, ó, no período 0. Então, eu quero o preço hoje, certo? E aqui tem o ano 1, o ano 2, o ano 3 e o ano 4. Beleza, aqui são os dividendos pagos nesses anos, né? No ano 0, quanto que pagou de dividendo? 0. No ano 1, quanto que a empresa vai pagar de dividendo? 0. Ele falou que é só no quarto ano. No ano 2, quanto que a empresa vai pagar de dividendo? 0. E no ano 3, quanto que a empresa vai pagar de dividendo? 0. E no ano 4, a empresa vai pagar R$ 2 de dividendo. Beleza. O que eu calculei foi esse P3 aqui, ó. O preço da ação se eu tivesse lá no ano 3, que é esse R$ 33,33. Mas eu não estou no ano 3, eu estou no ano 0. Então eu preciso trazer esse valor a valor presente, só isso. E como que a gente faz isso? A gente usa o N, I, PV, PMT e VF da calculadora nossa HP, a nossa maravilhosa HP. N vai ser o quê? 3 anos, né? Que eu estou 3 anos à frente. A taxa de desconto é de 10%. O PV, meu, é o que eu quero achar, o valor presente. O PMT, quanto que ela pagou de dividendos nesse período, pessoal? Zero. Então eu lanço zero aqui, ó, não tem problema. E o valor futuro? 33, 33 e 33. Tá bom? Vamos fazer isso na calculadora para ver se a gente acerta? Então, vamos lá. 33 e 33. Esse valor aqui, deixa eu limpar aqui para fazer de novo para não ter erro. 33 e 33 é o valor futuro, certo? 0, pagamento. 3 é meu N. A minha taxa de desconto é 10. E eu quero calcular o PV. 2504. Olha que divertido. Achamos então que o meu P0 é R$ 25,04. A resposta correta, na verdade, é a letra B de bonzão. Você tá bonzão. Considere a carteira composta pelos ativos A e B, cujos dados estão na tabela abaixo. Então, aqui ele apresentou o retorno esperado do ativo A, o retorno esperado do ativo B, o desvio padrão do ativo A, o desvio padrão do ativo B e a correlação entre eles. Considerando que a carteira seja composta por 20% do ativo A, então vou escrever aqui, ó, 20%, e 80% do ativo B, vou escrever aqui 80%. Qual será o risco e o retorno esperado dessa carteira? Quando eu falo de risco de uma carteira, eu estou falando do desvio padrão dessa carteira, tá? Mas eu vou ensinar um macete para vocês que pode ajudar vocês a ganharem tempo. Não é o ideal, mas se vocês estiverem com pressa, pode ser uma saída. Quando você tem uma correlação de 0,7 para menor, né? Lembrando que a correlação de Pearson ela varia de -1 até 1. Quando eu tenho de menos 0,7 até -1, isso é uma correlação negativa
forte. Quer dizer que quando um ativo sobe, o outro ativo cai. Eles têm movimentos opostos, tá? E a correlação faz justamente isso, ela mede a relação entre os ativos, tá certo? Bom, quando eu coloco ativos correlacionados negativamente, e eu tenho uma carteira aqui com apenas 2 ativos, com uma correlação negativa forte, é de se esperar que eu consiga uma carteira com um desvio padrão ou com um risco menor do que dos ativos individualmente. Então, quando eu fosse olhar, se eu fosse olhar para essa questão aqui, eu ia bater o olho na letra A e na letra C. Possivelmente é alguma dessas duas respostas. Então, basta eu calcular o retorno esperado para tentar entender se vai dar 19 ou 17,5. Vamos lá. Retorno esperado é o retorno esperado de um ativo vezes o peso dele, mais o retorno esperado de outro ativo vezes o peso dele, e se tivesse mais ativos, isso seria assim. Sempre retorno esperado vezes o peso, mais retorno esperado vezes o peso, mais retorno esperado vezes o peso. Então vamos lá, qual que é o retorno esperado do ativo A? 0,15, colocando em decimal, sempre para não dar problema nas continhas, vezes 0,20, que é o peso, mais 0,20, que é o retorno esperado do ativo B, vezes 0,8, que é o peso do ativo B. Vamos fazer essa continha aqui então, na calculadora. 0,15, Enter, 0,20 vezes, gravei, 0,20, Enter, 0,8 vezes mais, deu 0,19. Se você quiser colocar isso aqui em percentual, basta você multiplicar por 100, 19%. Aqui, se eu tivesse com pressa, eu marcaria a letra A e iria para a próxima questão. Ah, professor, então você está falando que não pode dar 11,58 ou 11? Pode sim, mas veja, eu tenho 2 ativos, uma correlação negativa forte. É provável que seja um risco menor do que dos ativos individualmente, tá? Mas como nós estamos aqui aprendendo, nós vamos aprender a calcular o risco da carteira. O risco da carteira se calcula através dessa fórmula linda e maravilhosa. Eu sei que alguns de vocês estão batendo o olho aí e falou, pelo amor de Deus, eu prefiro chutar e ir embora mesmo. Mas não faça isso. É fácil. Eu vou mostrar para vocês como que é fácil calcular esse trambolho aqui. Olha, vamos pensar o seguinte, o que é esse W aqui? O W é weight, peso em inglês, tá? Então é peso do ativo A vezes o desvio padrão do ativo A. Ora, eu já tenho o peso do ativo A, é 20%, vezes o desvio padrão do ativo A, também tenho. E esse aqui é weight de B, o peso de B, que é 80%, também tem, vezes o desvio padrão de B, também tenho, tá? O sigma aqui, ó, desvio padrão. Ah, professor, então quem que é esse carinha aqui, ó? Esse carinha é a correlação, é menos 0,7. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar tudo isso aqui de Z, vamos chamar esse negocinho aqui de Y e esse negocinho aqui de X. Então, o risco da nossa carteira vai ser X mais Y mais Z. Basta a gente achar o X, o Y, o Z. Vamos ver? O peso do ativo A, que é 0,20 vezes o desvio padrão do ativo A, 0,10. Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Igual. Então, esse aqui é o meu X. E o meu Y é igual ao peso do ativo B, 0,8 vezes 0,12. Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Pronto, já achei meu X e meu Y aqui, basta fazer a continha. E o meu Z vai ser 2 vezes 0,8 vezes 0,2. Aqui eu troquei, tá? Primeiro 0,2 vezes 0,8, mas a ordem aqui não interessa, não precisa. Vezes a correlação, então parênteses menos 0,7, vezes o desvio padrão de cada um deles. 0,10 vezes 0,12. Só, acabou. Agora é só a continha. Vamos fazer a continha então? Primeira continha aqui, a continha do x. 0,20, Enter, 2 é o expoente, cliquei aqui nessa teclinha, deu 0,4. Beleza, salvei, 0,10, 2 expoente, e agora eu multiplico tudo. Então dá 0,00
3 zeros aqui e o 4. 0,0004. Vamos fazer do y? Vamos lá. Limpei a calculadora. 0,8, Enter, 2, o expoente, 0,64, salvei aqui, 0,12, Enter, 2, o expoente, multiplica tudo, deu 0,09216. Vamos lá, 0,009216. Beleza, já tem o x, já tem o y. Agora vamos calcular o z. Limpei a calculadora. Então, o z vai ser 2, Enter, 0,8 vezes 0,2 vezes 0,7, vou trocar o sinal aqui, vezes 0,10 vezes 0,12 vezes. Então, isso me deu 0,002688. 0,002688. Beleza. Menos, sinal de negativo aqui na frente, não pode esquecer. Agora vamos somar todos esses caras. Enter aqui para gravar. 0,0004, que é o meu x, mais 0,009216 mais, ufa, saiu uma coisa positiva, né? Que bom, porque aqui é a raiz, tinha que ser positivo mesmo. Então, x mais y mais z é igual a 0,006928. Basta eu tirar a raiz desse cara aqui. Quanto que vai ser a raiz de x, y, z? Vamos ver aqui. Coloquei Enter, G, e a mesma tecla que eu usava para o expoente. Então, deu 8,32%. 8,32%. Se você quiser ver isso aqui de uma maneira mais bonitinha, multiplica por 100. 8,32%. A nossa resposta vai ser a resposta de fato, a letra A. Quem chutou e correu ganhou tempo, mas nunca se sabe, né? Joves Nerson, um jovem morador da área rural, recebeu de seu pai, famoso produtor de soja de Mato Grosso, um valor de 6 milhões de reais em herança. O jovem queria usar esse dinheiro para comprar um imóvel e ganhar uma rendinha, né, todos os meses. E ele ia alugar esse imóvel por 35 mil reais por mês. Porém, seu consultor de investimentos disse que seria melhor comprar cotas de um fundo de investimento, fundo imobiliário, negociado em bolsa. E esse fundo imobiliário ele tem 150 cotistas e 50 mil cotas ao todo. Até aqui você já começou a entrar em desespero, né, com esse tanto de dados aqui. Calma que vocês vão ver que vocês não vão usar todos esses dados para fazer conta, só alguns deles. A distribuição de dividendos do fundo é de R$10 por cota, esse dado a gente vai usar para fazer conta, e o valor atoal da cota é de R$2.100. Considerando a primeira renda mensal e de acordo com as informações apresentadas, qual deveria ser a escolha do jovem Joves Nerson? Veja, pessoal. Por que raios ele deu esses dados aqui? Ó? Fundo negociado em bolsa, 150 cotistas e 50 mil cotas ao todo. Porque nem todo fundo imobiliário é isento de imposto de renda. O fundo imobiliário, para ser isento de imposto de renda, ele tem que ter algumas coisinhas. A primeira delas é ser negociado em bolsa. Segunda coisa, ter mais de 50 cotistas. E a terceira coisa, cada cotista não pode ter mais do que 10% do fundo. As duas primeiras a gente já consegue ver de cara que atende. E essa aqui, será que se 6 milhões ele vai ter mais de 10% desse fundo, dessas 50 mil cotas? Vamos descobrir? Então vamos lá, 6 milhões, 2.100, quantas cotas ele compraria? Ele compraria 2.857 cotas. 2.857 cotas. 2.857 cotas de 50 mil. Quanto que representa? Vou colocar aqui 50 mil. Enter. 2.857 e variação Tzinho. 5,71%.
Então, isso representa apenas 5,71%, significa que este fundo imobiliário é elegível para ter dividendos isentos de imposto de renda. Legal. Mas a gente sabe que o aluguel não é isento de imposto de renda, tá? Então a gente precisa descobrir qual que é o líquido do aluguel, porque todas as respostas aqui ó, estão líquido, retorno líquido, retorno líquido, retorno líquido, retorno líquido. Então, se a gente quer comparar o retorno líquido do fundo imobiliário com o aluguel, a gente precisa saber qual que é o valor líquido que ele vai receber por mês de aluguel. Vamos lá, essa tabelinha aqui é uma tabela que você vai ver lá na sua prova, tá? E ele fala que acima de R$ 55.976 por ano, você se enquadra na alíquota de 27,5% de imposto de renda. Então, como que faz o cálculo do imposto de renda? Imposto de renda é igual a base tributária vezes a alíquota. Qual que é a base tributária? O aluguel dele, 35 mil. 35 mil vezes a alíquota de 27,5%, quanto que dá isso aqui? 35 mil, 27,5%, porcentagem, R$ 9.625. É isso que ele vai pagar? R$ 9.625? Não, não é isso que ele vai pagar. Por quê? A gente ainda tem esse tal aqui da parcela a deduzir, só que essa parcela é anual, você precisa dividir por 12. Vamos fazer isso para descobrir qual que seria a parcela mensal a deduzir. 10.432,32, Enter 12, 869,36. 869,36. Vamos tirar essa diferença dos 9.625. Eu vou colocar menos 9.625 mais, vai sobrar então de imposto a pagar 8.755,64. Vamos tirar esse valor aqui dos 35 para ver quanto que vai sobrar líquido de aluguel para ele. De novo, vou colocar aqui menos na calculadora, 35 mil mais 26.244, R$ 26.244,36. Agora, quanto que isso representa de 6 milhões? Vamos descobrir. Enter. 6 milhões dividido 100 vezes 0,44%. Então, isso aqui representa 0,44% já líquido, tá? E o nosso famoso fundo imobiliário. Vou trocar de canetinha aqui para ficar bonito. O fundo imobiliário, a gente vai comprar 2.857 cotas, 2.857 cotas, vezes quanto que paga cada cota? R$ 10 cada cota, vezes R$ 10. Vai dar 2.857,0, 28.570. Se você não acreditar em mim, vamos fazer aqui na calculadora. 2.857, Enter, 10 vezes do 28.570. E quanto que representa isso de 6 milhões? 6 milhões dividido 100 vezes 0,48%. 0,48%. Então, o fundo imobiliário, você vai ganhar 28 mil contra 26 mil do aluguel e vai ganhar um valor de 0,48% contra 0,44% se você tivesse investido em aluguel. Então, o consultor de investimentos, nesse caso, estava certo. E a resposta nossa correta vai ser a letra C. E o porquê a questão trouxe essa frase aqui, ó, no final, considerando a primeira renda mensal. Isso aqui é relevante para a nossa questão? O que que a questão quis falar com isso? Ela quis falar o seguinte, que aqui eu não estou levando em conta riscos de vacância, de inquilinato, eu não estou levando em consideração uma possível valorização do imóvel. Aqui eu quero só comparar renda com renda. Foi isso, a questão está falando para mim com essa frase aqui, desconsidere todo o resto. Então,
para a nossa questão aqui, comparando aluguel com o rendimento do fundo imobiliário, resposta correta, letra C. Uma debênture com vencimento em 5 anos possui valor de face de R$ 1.000 e pagamentos anuais de cupom de 8% ao ano. Ela está sendo negociada com um desconto de R$ 70. Qual que é o current yield desse título? Vamos lá. Primeira informação que a questão me deu. Valor presente é 1.000 menos 70. Tá? Até aqui não precisa fazer muito esforço. Certo? Agora, professor, eu sempre confundo current yield e yield to maturity. Eu nunca sei qual que é qual. Vamos lá. Current yield, pessoal, yield é rendimento. É o rendimento current, em inglês, atual. Então, é o rendimento atual. Quando eu falo atual, eu posso pensar em anual, tá? Então, nesse caso, eu estou falando de um rendimento anual. Não interessa para mim se são 5 anos. Essa informação aqui eu não vou usar para nada na minha questão, tá? Current yield, o rendimento atual. Então, como é que calcula o current yield? Primeiro, é o cupom, quanto que paga esse título, quanto que ele vai me dar, quanto que vai cair na minha conta, é isso. Quanto que vai cair na minha conta, dividido pelo que eu paguei. É isso. Como que é o cupom aqui? Cupom é 8% de 930? Não, de 1.000. O cupom é sobre o valor de face, cuidado. Então é 8% de 1.000, vai dar 80. Pessoal, tá aqui, ó. É 80 dividido por 930, tá? Vamos olhar HP lá? Vamos lá. 80 por 930. Se quiser fazer 100 vezes aqui também, ó, 8,60%. Tá joia? Aqui deu 8,60%. Então a nossa resposta é a letra B. Já descobrimos isso. Pessoal, outro exemplo. Vamos falar que eu comprei uma ação, só para facilitar aqui a nossa conta. Comprei uma ação por R$ 10. Outro exemplo aqui, da mesma questão. E ela me pagou um dividendo ao longo do ano de um dividendo de R$ 2. O current yield dessa ação é de quanto? 20%. Entenderam, pessoal? Agora, quando eu falo de yield to maturity, eu estou falando que eu vou ter que pegar esses R$ 10, vou ter que ver qual o valor que eu vendi lá na frente. Então vamos falar que lá no futuro, o valor futuro, eu vendi por R$ 20. E ao longo todos esses anos aqui, ela foi me pagando dividendos. Um dividendo, outro dividendo, outro dividendo, outro dividendo. Então, aqui vai entrar as 5 teclas da calculadora, né? N, I, PMT, que são os meus pagamentos. Nesse caso aqui, vamos supor que meus dividendos foram sempre 2. Então vai ser 2. PV e valor futuro, certo? O valor futuro, nesse meu exemplinho, 20. E o valor presente, 10. Quantos pagamentos? Vamos supor que sejam 5 anos. Pronto. Aqui eu descobri o meu yield to maturity. Note que aqui, pessoal, eu levei em consideração o valor que eu paguei na entrada, o valor que eu vendi e também levei em consideração os dividendos. Aqui eu tenho os cupons ou dividendos, mas aqui não está falando nada do preço de venda, do valor futuro dela. Tá certo? E também ele pediu o current yield. Beleza, ficou clara a diferença do yield to maturity. Lembra das 5 teclinhas da HP. E o current yield, simplesmente o cupom. Lembrando que o cupom é sobre o valor de face dividido pelo valor presente, o valor que você pagou. Tá joia? A cada 6 meses, um fundo de pensão se reúne para rebalancear a sua carteira. Na reunião de janeiro de 2021, perceberam que o fundo não estava com a composição da política de investimentos, porém decidiram manter da forma que estava conforme apresentado na tabela abaixo. Ou seja, esse fundo, segundo a política de investimentos dele, ele deveria ter 10% em renda fixa, 40% em fundo imobiliário e 50% em fundo de ações. Mas aí o Ray Dalio lá do fundo de pensão falou, não, vamos manter do jeito que está mesmo. E como que estava? Estava com 9% em renda fixa, ou seja, um pouquinho menos do que a política de investimento, 44%
de fundo imobiliário, ou seja, mais do que a política de investimentos previa, e 47% de ações contra 57% do que previa a política de investimentos. Então, um pouquinho menos. Mas veja só, 7% foi o único que deu positivo aqui, foi o fundo de renda fixa. E logo que eles tinham menos, né? Decidiram deixar menos. E o que teve o maior aumento, a maior diferença do que era proposto pela política de investimentos, justamente o que perdeu mais, perdeu menos 30%. Ou seja, só olhando isso, eu já consigo ver que essa carteira da alocação, eu vou chamar de carteira 2, foi mais perdedora do que essa carteira aqui, certo? Então, vamos olhar agora o que a questão pergunta. Após 6 meses, qual foi o retorno deste fundo? No caso, ele quer saber qual que foi o retorno do fundo proposto pelo Ray Dalio, né, o fundo 2, e a diferença entre este, o fundo 2, e o fundo segundo a política de investimentos, o fundo 1. Então, ele quer saber quanto que foi 2 menos 1. Ora, se eu estou achando que 2 foi negativo, ou ele foi pior, ele foi negativo, ele foi pior do que o 1, se esse aqui é pior, vamos imaginar que esse aqui deu um retorno de 2. E esse aqui deu um retorno de. O 1 deu um retorno de 10. 2 menos 10 dá menos 8. Né? Deu 2% e aqui deu 10%. 2 menos 10 é menos 8. Então essa diferença vai ter que ser negativa. Só de olhar isso, eu já excluiria duas respostas aqui, ó, sem fazer conta nenhuma. Tá? Se eu estou achando que o 2 foi pior do que o 1, se você notar, só tem duas respostas aqui, 19,62 e 18,80. Vamos fazer na calculadora aqui, só por curiosidade. 19,62, enter, 18,80 menos 0,82. Justamente, então aqui, aparentemente, esse 19,62 negativo aqui é o rendimento que deu o meu fundo 2. E este menos 18,80 aqui, aparentemente, foi o retorno do meu fundo 1. Logo, a resposta aqui seria a letra A. Isso aqui é o chutômetro, tá? Eu estou fazendo uma avaliação aqui sem fazer conta nenhuma, mas não é difícil fazer essa conta. Então, vamos fazer essas contas para comprovar que é, de fato, a letra A. Vamos lá. Aqui a proposta que eu faço para vocês é sempre deixar como 100. Ah, professor, eu quero deixar 5.392,97. O problema é seu se você gosta de fazer conta. Eu vou deixar 100 aqui, porque eu não sou burro. Olha, então, se dos 100 reais, meu fundo de renda fixa, eu preciso de ter 10%, 10% de 100 é 10. Então, eu tenho 10 reais aqui. O fundo imobiliário, eu preciso de ter 40%, ou seja, 40% de 100 é 40 reais. Vamos fazer essa conta na calculadora, pelo amor de Deus. FIA, Fundo de Investimento em Ações, 50% de 100 é 50 reais. Tá? Vamos fazer a continha para ver quanto que esse fundo, se tivesse seguido a política de investimentos, quanto que ele teria ganhado? Então, mais 7% foi o que rendeu o fundo de renda fixa. Fazendo aqui 10, 7%. Então ele ganhou 70 centavos. 70 centavos. E o fundo imobiliário? 40% menos 40 reais menos 30%. Limpei a calculadora. 40 reais, 30%. Ele perdeu 12, tá? Ele perdeu 30%. Então é menos 12. E aqui 50 reais menos 15%. Limpei a calculadora. 50 reais, enter, 15, porcentagem, ele perdeu 7,50. Menos 7,50. Tá? Vamos somar aqui tudo para ver quanto que deu o resultado dele total. Vamos lá. 0,70, enter, 12, menos 7,50, menos, ele perdeu R$18,80. Oh, professor, tem essa resposta aí, não tem isso? R$18,80 de 100 é o quê? 18,80%, exatamente. Mas vamos ver, essa aqui é a carteira da política de investimentos.
ou a carteira 1 que eu chamei, né? Vamos ver quanto que foi a carteira de alocação ou carteira 2. Deixa eu mudar a cor do lápis aqui para ficar mais bonitinho. Na carteira 2, o fundo de renda fixa, ele tinha R$ 9,00. 9% de R$ 100 é os mesmos R$ 100 que eu estou considerando aqui. 9% de R$ 100 é R$ 9,00. R$ 9,00 mais 7%, vamos ver quanto que dá aqui na calculadora. R$ 9,00, 7%, 63 centavos. Então ele ganhou 63 centavos. Quanto que ele perdeu com o fundo imobiliário? Aqui ele tinha, ao invés de 40, ele tinha R$ 44,00, menos 30%. Vamos fazer na calculadora. 44, enter, 30%. Ele perdeu R$ 13,20, menos R$ 13,20. E o fundo de investimento em ações? Ele tinha R$ 47,00. R$ 47,00 menos 15%. Vamos fazer aqui na calculadora. R$ 47,00, enter, 15%. Ele perdeu R$ 7,05. Menos R$ 7,05. Vamos somar agora quanto que ele teve de prejuízo. 0,63, enter, R$ 13,20 menos R$ 7,05 menos, ele teve R$ 19,62 de prejuízo. Olha, professor, também é a resposta, não é? Exatamente, esse fundo, da forma que ele está, perdeu 19,62%. Então você já sabe que é a letra A ou a letra B, tá? Se esse fundo perdeu mais do que o outro, né? Então a diferença entre o 2 e o 1 só pode ser negativa, então só pode ser a letra A. Mas vamos fazer aqui, vai. Então o que ele quer saber? Qual que foi a diferença entre este fundo, o fundo 2, menos o fundo 1, ou seja, menos 19,62 menos 18,80 é igual a, aqui menos com menos é mais, então menos 19,62 mais 18,80. Vamos fazer aqui na calculadora. 19,62, enter, mudei de sinal, 18,80 mais menos 0,82, menos 0,82, e nossa resposta, de fato, é a letra A. Uma empresa deseja fazer uma nova emissão de ações para aumentar o seu capital em 30%. Hoje o valor de mercado dessa ação é de R$ 2,50 e o valor dessa subscrição é de R$ 2,40. Qual deverá ser o valor da ação após esse aumento de capital? Veja, pessoal. Aqui ele não falou quantas ações a empresa tem, qual que é o valor da empresa. Você coloca o valor que você quiser, tá? Então, eu vou colocar aqui 100. Por quê? Porque é mais fácil de fazer conta. Se você quisesse colocar 1.532, o problema é seu, você vai ter mais dificuldade de fazer conta. Mas você pode. Então, imagine que ela tenha 100 ações. 100 ações vezes o preço que está sendo negociada hoje, ela tem um valor de mercado de 250. Beleza? Essa conta aqui é fácil. Bom, ela quer aumentar em 30%, então ela vai passar a ter novas 30. Tá vendo como não precisou de fazer conta na calculadora? De 100 para 30%. É 30 ações, né? 30% de 100 é 30 ações, vezes um preço de subscrição de 2,40. Tá bom, agora vamos usar a calculadora. 2,40, enter, 30 vezes 72. Então, ela vai adicionar ao valor dela, dessa companhia, 72. Qual que vai ser o valor dessa empresa após essa emissão dessas novas ações? 72 mais 250, 322. 322 mil, milhões, tá? Não interessa. Quantas ações ela vai passar até agora? 130. Então qual que vai ser o valor de cada ação?
322, que é o valor total dessa empresa, dividido pelo número das novas ações. 130, 322, dividido por 130. R$ 2,4769, ou seja, arredondando, R$ 2,48. Resposta correta é a nossa letra